Eu queria conversar com vocês, abrissem a Bíblia, em Mateus no capítulo 13. Mateus no capítulo 13, versículo 58. Coloquem para mim nos comentários o texto, que é, se alguém porventura chegar depois, ele pode olhar no comentário e perceber aí o texto que a gente está meditando. Mateus capítulo 13, versículo 58, eu vou ler o versículo, você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Vocês se lembram bem que Jesus Cristo viveu a sua infância, adolescência e a sua juventude em Nazaré. E diz a Bíblia que com 30 anos ele é batizado, ele começa a viver como um sacerdote e agora como um profeta, como um rei. E diz a Bíblia que Jesus volta à sua cidade, à sua terra, para operar ali alguns milagres. E é interessante que quando ele volta para a sua terra, onde ele viveu a sua infância, a sua adolescência, parte da sua juventude, diz a Bíblia que o versículo 58 diz assim: e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Nós já entendemos onde ele estava. Se trata de Nazaré, a terra onde Jesus viveu a sua adolescência, onde ele viveu uma parte expressiva da sua vida terrena. E diz a Bíblia no verso 58, fechando este capítulo, a Bíblia diz que ali em Nazaré, Jesus não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Eu queria pensar então com você sobre esse texto. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque embora pareça um texto simples, é um texto profundo. Aqui nós precisamos colocar os pensamentos, cada um no seu devido lugar, para que saibamos bem o que a Bíblia tem a nos ensinar a respeito da fé. Eu vejo muita gente, muitas vezes, falando o seguinte: ah, pastor, se a gente tiver fé, Deus faz. Tenha fé e Deus vai fazer. Pergunto, será? Ou, eu não tive fé, pastor, é por isso que Deus não fez. Bom, então se você não tiver fé, Deus não faz? Essas perguntas que eu queria tentar responder aqui para você, à luz desse texto. O fato é que em Nazaré, a gente até entende um pouco. As pessoas não reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador. Imagine você conheceu Jesus como criança, ele viveu com você, andou na rua, bateu papo com os amigos, com uma diferença cruel, sem pecar. Mas esse menino começa a crescer, é adolescente, agora com 12 anos aparece no templo, com 12 anos é dotado de uma sabedoria que os doutores ficam perplexos diante da conversa com Jesus. Mas daqui a pouco Jesus some, na Bíblia Jesus some. De 12 a 30 anos não se fala do que aconteceu com ele. Aquele menino cresce, entra na juventude, daqui a pouco sai dali, quando volta dizendo que é o Filho de Deus. Você acreditaria? Quando ele volta, aquele menino que andou com você, que conversou, que bateu papo, que você viu ele viver na sua família, como um carpinteiro, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele diz: eu sou o amado do meu Pai, quem vê a mim, vê o meu Pai. Você acreditaria? Você acreditaria? Diz a Bíblia que isso foi tão complicado, que até os irmãos de Jesus não acreditaram nele. Os irmãos duvidaram. E diz a Bíblia que ali em Nazaré, nessa terra, nesse ambiente familiar, nesse ambiente que Jesus talvez pudesse ter ido ali para fazer tantos milagres, diz a Bíblia que ele foi impedido de fazer, de certa forma, impedido entre aspas, a Bíblia diz, e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Bom, eu queria então pensar com vocês 3 perguntas. Eu faço a pergunta, a gente responde e eu tento argumentar para defender a minha resposta. Primeira pergunta é: Deus só realiza milagres onde existe fé? Deus só realiza milagres onde existe fé? A resposta que eu quero lhe dar e argumentar nela é não.
Deus só realiza milagres onde existe fé? Não. Por quê? Porque Deus realiza milagres mesmo no ambiente onde não existe fé. Eu te provo isso na Bíblia. E eu te provo isso no nosso mundo. A Bíblia diz que o sol, a chuva, vem para ímpios e crentes. Sol e chuva não são milagres? O ímpio come, o crente come. O ímpio recebe um remédio, o crente recebe um remédio. O ímpio não crê em Deus, mas desfruta das bênçãos que Deus provê. Portanto, Deus só realiza milagre onde existe fé? Não. Deus realiza milagre onde há fé, mas Deus também realiza milagres onde não há fé. Segundo exemplo bíblico, que eu quero te dar para te provar isso aqui. Você se lembra quando Jesus acalmou uma tempestade? Diz a Bíblia que Jesus estava num barco, dormindo na popa do barco. De repente vem um vento contrário, uma tempestade, e eles acordam Jesus, e de repente Jesus dá uma ordem, acalma a tempestade, acalma o vento, e Jesus olhou para os discípulos, fez uma pergunta para os discípulos. Jesus olhou e falou assim: como é que não tendes fé? Ora, sabe o que Jesus está dizendo? Vocês não tiveram fé. Ele acalmou a tempestade. O milagre aconteceu, mas não foi por causa da fé dos discípulos. Eles não tiveram, mas Jesus operou. Portanto, a minha pergunta é: Deus só realiza milagres onde existe fé? Não. Deus realiza milagre onde Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, independentemente se no ambiente existe um que tenha fé ou outro que não tenha fé. Respondida essa pergunta, eu vou para a segunda pergunta. Deus precisa da fé das pessoas para agir? Segunda pergunta que eu quero lhe fazer. Deus precisa da fé das pessoas para agir? E eu respondo afirmativamente, categoricamente, não. Deus não precisa da minha fé, da sua fé para agir. Ora, se esse Deus precisa que eu tenha fé para agir, esse Deus não pode ser Deus. Se esse Deus precisa que eu dê algo para Ele, alimente a Ele com fé, para que Ele responda com o milagre, esse Deus não é o Deus Todo-Poderoso, como a gente afirma e acredita. Por quê? Deus é plenamente soberano, Ele opera independentemente se eu tenho se eu tenho fé para que o milagre aconteça, ou se eu não tenho. Ele é Deus. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por uma questão importante. Porque diz a Bíblia aqui: e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade. Bom, o povo estava incrédulo. Não aconteceu muitos, mas aconteceu alguns. Você entendeu? Não aconteceu muitos, e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade dele. Não aconteceu muitos, mas aconteceram alguns. Bom, mesmo apesar de serem incrédulos, aconteceram milagres ali. Não tanto quanto poderia ter acontecido se o povo não fosse incrédulo, mas aconteceu. Aqui responde a nossa pergunta: Deus precisa da fé das pessoas para agir? Com certeza não. Deus não precisa que eu tenha fé para que Ele possa agir, porque muita gente, acreditando equivocadamente, acredita o seguinte: se eu tiver fé, a minha fé meio que move o braço de Deus, a fé torce o braço de Deus, de tal maneira que se eu tenho fé, Deus é obrigado a me atender. Eu tenho fé e Deus tem que fazer. Não, eu posso ter fé, mas Deus não é obrigado a me atender. Deus não é obrigado a fazer porque eu tenho fé. Portanto, a fé agrada a Deus, mas a fé não manda em Deus. A fé, Deus ordena para que tenhamos fé, mas de modo que Deus é superior, Ele faz o que lhe aprouver, mesmo quando eu tenho fé. Essa pergunta alguém me fez há um tempo, e talvez pode ser uma pergunta que você faz. Uma mulher um dia me procurou e falou: pastor, ela perdeu uma pessoa que amava muito na família, a pessoa passou por um problema na saúde, e aquele problema levou a pessoa à morte. E a mulher que me procurou falou assim: pastor, eu estou me sentindo muito culpada. Eu perguntei por qual razão. Ela disse: eu não tive fé o suficiente para Deus curar essa pessoa que eu amava tanto. Você está percebendo? Na cabeça dela,
ela está carregando uma culpa. Por quê? Se ela tivesse fé o suficiente, Deus teria curado a pessoa que ela ama tanto. Mas como ela não teve fé o suficiente, agora ela carrega uma culpa. Eu não tive fé o suficiente, Deus então não fez, porque eu sou culpado da morte da pessoa que eu amo. Está percebendo? Teologia equivocada gera morte. Eu respondi para ela: Deus não fez porque Deus não queria fazer. Você não deve carregar uma culpa que não deve ser uma culpa para você carregar. Deus não quis fazer. Mesmo se você tivesse fé, Deus poderia não ter feito. Porque a fé, embora Deus se agrade quando você e eu temos, mas Deus não se torna um refém, um escravo meu e seu quando a gente tem fé. Portanto, alguém já afirmou, e eu concordo, às vezes a gente é o diabo de nós mesmos. É impressionante como que a nossa mente tem uma capacidade de nos sabotar. Parar para pensar nisso? Nossa mente tem uma capacidade de nos sabotar, de nos enganar, de muitas vezes lançar sobre nós uma culpa que jamais foi nossa, de carregarmos um peso que jamais é fardo nosso. Portanto, Deus pode fazer, Deus precisa da fé das pessoas para agir? Não. O Deus que eu creio é soberano, é autoexistente, é o Todo-Poderoso, é aquele que rege todo o universo, Ele é Senhor, Ele manda, Ele governa, Ele é Deus, independentemente se eu creio nisso ou se eu não creio, Ele continua sendo Deus e operando para todos aqueles que Ele quer operar, em todos aqueles que Ele quer operar. E eu queria ilustrar mais uma vez, antes de entrar na terceira pergunta. Você se lembra dos leprosos, os 10 leprosos? Notem vocês uma coisa. Uma coisa é eu ser alvo do milagre. Outra coisa é eu ser alvo da revelação. Vou repetir e vou explicar. Uma coisa é eu ser alvo do milagre. Outra coisa é eu ser alvo da revelação. Eu posso ser alvo do milagre. Um ateu pode. Um ateu pode ser curado. Um ateu pode receber um maior milagre na vida dele. Tinha uma doença, agora não tem. Um milagre de Deus. Ele pode. Fui alvo do milagre, mas não fui alvo da revelação. Ele continua sendo ateu. Te provo na Bíblia. Os 10 leprosos. Diz a Bíblia que Jesus curou os 10. Os 10, quando estavam a caminho, todos eles olharam para si próprios e disseram: nossa, nós agora estamos curados. Estamos curados. 9 conseguiram adiante. Um deles volta. Aquele que voltou, Jesus disse: a tua fé te salvou. Bom, percebam, os 10 foram alvos do milagre, mas apenas um foi alvo da revelação. Eu posso ser alvo do milagre e não ser alvo da revelação. Por isso que um ateu, um incrédulo, pode receber milagres e continuar ateu e incrédulo mesmo depois do milagre. Porque o milagre é uma coisa, receber a revelação de Deus, de entender quem Ele é outra coisa. Foi apenas para um leproso que Jesus falou: a tua fé te salvou, vai em paz. Os outros 9 chegaram perdidos, saíram curados e perdidos. Aquele um chegou perdido, voltou curado e salvo. Eu posso ser alvo do milagre, mas não ser alvo da revelação. Que a gente seja alvo de milagres, mas sobretudo alvo da revelação. Terceira e última pergunta que eu quero responder para você aqui. Nós podemos perder muitos milagres pela falta de fé? Eu preciso de responder que sim. É por isso que eu disse no início da minha palavra, você precisa colocar cada pensamento no devido lugar, sem deixar com que eles choquem, porque na verdade eles não vão chocar, mas eles precisam ser bem entendidos. Podemos perder muitos milagres por causa da falta de fé, por causa da incredulidade? Diz a Bíblia que sim. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade. Sabe o que eu consigo entender nesse texto? O quê? Que Jesus foi ali com a intenção de fazer muito mais, mas receberam muito menos, porque eram incrédulos. Se não tivessem sido incrédulos, Jesus ia fazer muito mais do que fez.
Portanto, o que a Bíblia me orienta? A Bíblia me orienta a ter fé. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu tenho fé, eu agrado a Deus. Mas quando eu tenho fé, eu não me torno Deus. Quando eu tenho fé, eu obedeço ao Senhor e Ele olha com alegria pelo fato de eu ter fé. Porém, a fé não torce o braço de Deus. Quando eu tenho fé, diz a Bíblia que o caminho fica amplo para o operar, para o agir de Deus. Portanto, podemos perder muitos milagres pela falta de fé? Sim, diz a Bíblia, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E aqui eu queria chamar a sua atenção por um fato, e eu termino depois de falar disso. A Bíblia diz que o problema aqui foi incredulidade. Você sabe o que é incredulidade? Incredulidade é você não dar o devido crédito a, não dar o devido valor a, é você não atribuir aquilo que lhe é devido a. Portanto, quando eu digo, eu não creio no Senhor, eu estou dizendo, Deus, eu não entendo que o Senhor é Senhor, por isso que eu não creio no Senhor. Eu não lhe dou o devido crédito, a devida honra, o devido respeito, porque me falta conhecimento a respeito do Senhor. Portanto, o Senhor Deus nunca nos isentou do conhecimento. Não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade. O Jesus que eles acreditavam não era o Jesus que de fato estava diante deles. Na cabeça deles, o Jesus que eles estavam vendo era o Jesus carpinteiro. Era aquele que viveu ali, trabalhou naquele ambiente, andou com os amigos. Esse era o Jesus que não era o Senhor. Portanto, a falta de conhecimento impediu e fez com que eles não pudessem receber milagres como Jesus gostaria de fazer ali. Aí que está o ponto, meus irmãos. Qual que é o problema hoje da nossa geração? A gente está querendo uma religião, uma vida cristã de arrepio. O sujeito vai num culto, ele diz assim, eu me arrepiei todo, pastor. Deus estava ali. Bom, se eu me arrepiei, Deus está ali. Se Deus me ensinou aqui na mente, mesmo que eu não tenha tido arrepio nenhum, bom, Deus não está ali. Portanto, nós vivemos uma geração sensitiva. A gente, eu quero sentir Deus, mas eu não quero compreender. A Bíblia me ensina que a falta de conhecimento é terrível para a minha vida e para a sua vida. Oséias 4:6, o meu povo peca porque lhes falta conhecimento. O meu povo peca porque lhes falta conhecimento. Portanto, nós precisamos ser uma igreja, uma geração que tem a mente recheada de conhecimento. E, se a gente chegar a ter arrepio, sentir alguma coisa, isso tudo é uma bênção, mas não é a base. Eu preciso compreender e conhecer o Deus que eu sirvo. Note, por falta de conhecimento, por causa da incredulidade, eles não receberam tudo o que poderiam receber. Hoje, talvez, na nossa geração, tanta gente com tão pouco conhecimento, tanta gente com a mente vazia. E eu queria lhes dizer, você precisa conhecer quem é Deus, conhecer quem é Cristo, conhecer o seu Salvador. Como, pastor? Pelas Escrituras. Não há outro caminho, não há outro modo, não há outro meio, senão pela Bíblia. Por quê? A fé impede o milagre? Não. Deus não precisa da minha fé, porque quando eu conheço a Bíblia, eu entendo quem é Deus. E diz a Bíblia que Ele é todo-poderoso, que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele governa, que Ele tem um governo sem fim, que Ele é desde a eternidade, Ele vai da eternidade à eternidade, que Ele é misericordioso, que Ele é gracioso, que Ele é infinito, que Ele é imutável. Esse Deus é maior do que qualquer outra coisa e criatura. Portanto, quando eu conheço quem é Deus, eu começo então a crer no Deus verdadeiro, no Deus revelado na palavra do Senhor. Portanto, eu queria concluir dizendo para você o seguinte: nós precisamos, meus irmãos, de crer, mas entender que, embora em alguns momentos da minha vida eu não vou crer, mas se o Senhor quiser operar, Ele vai operar. Que Ele opere na minha vida e na sua vida, não por causa de nós, mas por causa dEle.
pela bondade e pela graça dele. Vamos orar a Deus e depois a equipe de cânticos vai entoar mais um louvor aqui. Senhor, abençoe a nossa vida e não nos deixe carregar culpas que não são nossas. Nos faça entender que a fé agrada ao Senhor, mas a fé não manda no Senhor. O Senhor é Deus, nós somos teus servos, e nós nos submetemos ao teu senhorio, quer quando o Senhor faz o milagre, e quer quando o Senhor não faz. Deus, ajude-nos a ser homens e mulheres que têm a cabeça recheada de conhecimento bíblico verdadeiro a respeito do Senhor. Não nos permita ser incrédulos, isto é, compreender a respeito do Senhor coisas que de fato não é o Senhor. Muito pelo contrário, nos dê discernimento, um coração sábio, mente prudente, para saber quem tu és e acreditar exatamente na pessoa do Senhor revelado na tua palavra. Oramos por milagres, Senhor. Oramos porque o Senhor é um Deus que pode operar maravilhas entre nós e em nós. Então, se há algum irmão, ó Deus, precisando de algum milagre específico, opere segundo a tua boa vontade. Não conforme a nossa fé, mas conforme a graça do Senhor, que vai além do que nós podemos imaginar e compreender. Restaure, nós admitimos que uma palavra do Senhor muda tudo, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor faça de acordo com a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém.